Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres, de toda espécie de podridão. Assim também sois vós. Por fora pareceis justo aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos manchado a nossa mão, como eles, no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos, que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas, acabais, pois, de encher a medida dos vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sem teu amor não posso viver, quero ser íntimo de ti, íntimo de ti, quero ser íntimo de ti, Senhor, quero ser íntimo de ti. Jesus, no Evangelho de hoje, fala dos sepulcros caiados, ou seja, daqueles túmulos muito bem ornados por fora. Isso, de fato, era uma qualidade, você conservar os túmulos, mas Jesus diz, por dentro desses túmulos, ali você encontra toda espécie de podridão. E nós não podemos ser como túmulos caiados, por fora, belos e formosos, mas por dentro. O Senhor está muito preocupado com o nosso interior e Ele não se impressiona com as aparências. Essa é a verdade. A gente pode até enganar as pessoas pela aparência, mas a Deus ninguém engana, já diz o ditado popular. A Deus ninguém engana. Jesus aqui vai contra a arrogância das autoridades religiosas do seu tempo. Aquelas pessoas que pensavam ser superiores às demais pelo conhecimento que tinham da palavra de Deus, mas não colocavam em prática. Não colocavam em prática, era o que deixava Jesus irado, ao ponto de chamar os fariseus, os doutores da lei, de raça de víboras. Quer dizer, era uma ofensa você dizer isso na época, é porque, de fato, Jesus quer mostrar que havia veneno ali dentro deles. O mais importante para Jesus é a caridade e a misericórdia. Essa é a verdade. Jesus nos ensina a procurarmos sempre os últimos lugares. Não queremos os primeiros. Jesus nos ensina a humildade. Não queremos ser superior às pessoas. Quando é, meu Deus do céu, que nós vamos colocar em prática, entendendo a lógica do reino de Deus, é essa. Jesus conhece o coração de cada um de nós. Ele chega a dizer em Lucas, no capítulo 14, ali a partir do versículo 10, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Posso dar um conselho para você, filho e filha? Talvez alguma pessoa esteja te oprimindo, te humilhando, muitos se acham superiores a você, e talvez você se ache até um ignorante, uma ignorante, alguém que talvez seja tão inferior a tantos. Mas já parou para pensar de que talvez você esteja sendo exatamente aquilo que o Senhor quer? Não queira ser superior. E isso não quer dizer você ser pobre financeiramente falando, você não ter status, mas ter um coração humilde é diferente. Porque a gente vê muitas pessoas que às vezes são pobres financeiramente falando, mas soberbos, querendo ser os tais. E às vezes pessoas ricas financeiramente falando, humildes. Então não quer dizer aqui simplesmente o status, bens materiais, mas o coração, o nosso interior ao qual o Senhor está falando. Para os fariseus, para os doutores da lei, Jesus disse, eles eram como os túmulos. Por dentro havia muita podridão, cadáveres, toda espécie de imundície estava ali no interior deles. Ô Senhor, misericórdia de cada um de nós, para que possamos ser aquilo que o Senhor deseja.
A minha bênção sobre todos aqueles que estão acompanhando a reflexão do Evangelho, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, amanhã, quinta-feira, espero você aqui na reflexão do Evangelho. Fique na paz, que Deus abençoe.